Olá pessoal, com esse vídeo vamos começar a falar do artigo 14 da LPI, que trata do ato inventivo, um dos requisitos para a concessão de uma patente de modelo de utilidade. O texto do artigo traz que é patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Ao longo do vídeo, iremos comentar sobre cada conceito que está trazido nesse artigo. Nesse primeiro instante, o que devemos observar é que o artigo 9º ele traz que o objeto de uso prático é o único que pode ser patenteável por essa modalidade, por essa natureza de proteção que é a patente de modelo de utilidade. Caso a gente tenha um sistema ou um processo, isso não pode ser patenteado por um modelo de utilidade. Então veja, o artigo 42 da lei, ele diz que a patente ela pode ser de produto ou de processo. A partir desse momento, a gente já tem que estabelecer o conceito que, na verdade, um produto ele pode ser patenteável como patente de invenção ou patente de modelo de utilidade, mas um processo ele só pode ser protegido como patente de invenção, não cabendo patentes de modelo de utilidade para processos. Então vejam, já tratamos do trecho do artigo 9º que fala de um objeto de uso prático. Dando sequência, ele vai dizer que o objeto de uso prático ele tem que ter aplicação industrial, que é um conceito que a gente já deve ter estabelecido. Em seguida, ele fala que tem que ter nova forma ou disposição, ou seja, deve apresentar novidade. Ele deve envolver ato inventivo. Então veja bem, quando o examinador de patente ele vai aferir uma patente de modelo de utilidade, ele vai verificar se tem aplicação industrial, se tem novidade e se tem ato inventivo, e não atividade inventiva, que é o critério referente à patente de invenção. Então vejam pessoal, a gente comparando aqui os dois quadros, o examinador de patente, quando ele começa a analisar um pedido, ele vai aferir a aplicação industrial e a novidade, independente da natureza do pedido, e só se houver esses dois primeiros requisitos de patenteabilidade, é que aí sim há uma análise que tem uma diferença quando é um modelo de utilidade e quando é uma patente de invenção. No caso das patentes de modelo de utilidade, o artigo que trata do ato inventivo é o artigo 14. No texto desse artigo, é dito que o modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. Então, das diretrizes de exame de patentes de modelo de utilidade, vemos que mais uma vez é citado a questão do objeto de uso prático. Esse objeto, aí tem um conceito novo aqui, ó, ele deve ser tridimensional, então tipo instrumentos, utensílios e ferramentas, apresentar nova forma ou disposição que envolva ato inventivo e resulte em melhoria funcional. Veja, a nova forma e disposição é a novidade. Então, estas características novas, elas não podem ter sido encontradas no estado da técnica. Com relação ao ato inventivo, esse é considerado uma característica que seja incomum ou não vulgar quando comparamos o objeto que está sendo pleiteado, né, pela patente de modelo de utilidade e aquele objeto mais próximo que seja encontrado no estado da técnica. Essa diferença, ó, ela não pode ser corriqueira, habitual, normal, trivial ou ordinária para um técnico no assunto. Por fim, pessoal, essa questão da melhoria funcional ela é importantíssima. Porque, ainda que dotado de ato inventivo, ou seja, ainda que tenha uma diferença que é incomum, o pedido de patente só vai ser concedido como modelo de utilidade caso ele apresente de fato uma melhoria funcional. Melhoria funcional essa que está relacionada à utilização do objeto, seja de forma prática, cômoda, ou na fabricação desse objeto. Então, pessoal, vamos relembrar aqui que quando estudamos a atividade inventiva, foi dito que não cabe ao avaliador, a quem está fazendo o exame técnico, ficar tentando imaginar quais são as vantagens, né, quais são os problemas que a patente resolve. Isso deve estar apresentado pelo inventor, pelo requerente, no texto do relatório descritivo. Então veja que, se tratando aqui de patente de modelo de utilidade, essa melhoria funcional, veja bem,
deve ser declarada pelo depositante. Então não cabe, mais uma vez aqui, ao avaliador estar tentando imaginar qual melhoria funcional pode ser atribuída ao objeto que ele está avaliando. Antes de partirmos para os exemplos da aferição do artigo 14, que é o ato inventivo, vamos fazer um resumo que compara as naturezas de patente de invenção com a natureza de patente de modelo de utilidade. No caso da patente de invenção, o termo que deve ser sempre associado a ele é efeito técnico. E os artigos que estão relacionados a uma patente de invenção são o artigo 8º, 11, 13 e 15. Os requisitos para a concessão sendo artigo 15, aplicação industrial, artigo 11, novidade e artigo 13, atividade inventiva, exatamente nessa ordem que está apresentada. Já em relação à patente de modelo de utilidade, vamos lembrar que deve ser sempre um objeto de uso prático, deve envolver ato inventivo e resultar em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Lembrar que patente de modelo de utilidade só pode ser um produto, não pode ser processo, e que os artigos que estão relacionados ao MU são artigo 9º, artigo 11, artigo 14 e artigo 15. Os requisitos para concessão, aplicação industrial, que é o artigo 15, novidade, que é o artigo 11, e ato inventivo, que é o artigo 14, nessa ordem que está aqui apresentada. Com relação à melhoria no uso, vocês vão observar que as vantagens da patente de modelo de utilidade elas vão ser esclarecidas com o foco no usuário, demonstrando melhorias que ocorrem na utilização ou fabricação do objeto. Então, pessoal, encerramos esse primeiro vídeo sobre a natureza de patente de modelo de utilidade, trouxemos uma conceituação teórica para vocês e no próximo e último vídeo sobre MU traremos alguns exemplos que mostram como é feita a aferição do ato inventivo, artigo 14 da LPI. Obrigado.